Bom estarmos reunidos para adorar o Senhor nesta manhã maravilhosa e meditar sobre um dos momentos incríveis na vida do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 26. Se você tem vindo à igreja desde o início desta série de mensagens, você acompanhou todos os estudos bíblicos até aqui, capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, o livro de Atos, que é um livro grande, tem 28 capítulos. Olha, estamos perto de terminar, e você pode ter esse entendimento e essa compreensão de todo esse livro, e certamente isso é uma bênção nas nossas vidas. Eu falo isso para lhe incentivar a não perder nenhum momento. Ah, mas está gravado. Tudo bem, mas é diferente, né? E se os crentes começarem a não vir porque está gravado, o que é que vai acontecer? Vai deixar de gravar. Né? Vai deixar de gravar para os crentes virem para a igreja, porque na Bíblia diz que nós temos que congregar, né? Congregar não é ver pela internet. Congregar é estar na igreja. É mais importante obedecer à Bíblia Sagrada do que seguir nos costumes modernos. Não me importa se vai ter muita audiência ou pouca audiência. Importa que os crentes desta igreja venham para a igreja, para adorar a Deus. O que não se faz pela internet. Não é verdade? Ou eu estou errado? Diga, eu estou errado? Muito bem, não estou. E mesmo se dissesse que eu estava, eu diria, não estou, porque eu não estou. A verdade é a verdade, né? Atos 26, 24. Paulo estava há 2 anos preso lá em Cesareia, aguardando julgamento, preso por pregar o evangelho. E então ele chega a pregar este evangelho para o rei Agripa, um judeu da família de Herodes, que conhecia as profecias do Antigo Testamento, que conhecia a esperança da promessa da vinda do Salvador. E ele prega o evangelho para este homem. E aqui nós vamos ver o final do terceiro julgamento injusto e sem sentido que Paulo foi submetido, mesmo ele não tendo cometido nenhum crime. Ele não cometeu nenhum crime, ele não fez nada de errado, ele só pregou o evangelho. E de cara você aprende isso. Quando você prega o evangelho, você vai ser injustiçado. Quando você serve na igreja de Jesus, é possível ainda você ser injustiçado. Porque parece que quando a luz vai prosperando, as trevas se incomodam. Parece não, é o que acontece mesmo. Então, irmão, não desanime quando você for perseguido ou rejeitado por pregar o evangelho, por se identificar com Jesus Cristo, porque isso acontece, nem sempre, mas acontece e vai acontecer, e é difícil e é triste. Paulo estava sofrendo aqui, mas era um apóstolo, um homem de Deus. Infelizmente, a gente não sabe o que é que Paulo fez esses 2 anos. Era muito bom se a gente soubesse, né? Só que aí a Bíblia não ia ter fim, então tinha que limitar. Mas certamente foi um tempo de Paulo ali, na prisão em Cesareia, buscar ao Senhor. E então, aqui é o momento final do julgamento. Olha o que é que aconteceu no momento final do julgamento de Paulo. Estava ali presente o rei Agripa, Berenice, sua irmã esposa, mais ou menos assim, ou concubina, né? E estava presente Festo, o governador, com a sua esposa, e o povo ali estava vendo esse julgamento também. Verso 24, Atos 26, 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas?
Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: esse homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Nós vamos perceber nesse texto que somente Deus converte o perdido. 2 anos preso para pregar o evangelho para Agripa, e até onde a gente sabe, ele não creu, por pouco, mas ele não creu. Nem Agripa creu, nem Festo creu. Projeto de Deus não deu certo. Projeto de Paulo evangelizar este rei não funcionou, fracassou. Não é bem assim. Deus converte o perdido, somente Deus, quando Ele quer e do jeito que Ele quer, é só Deus. A obra de Deus não funciona e não depende de nós, lembre-se disso, não funciona e não depende de nós. Talvez nós, principalmente os pastores, achem que a obra de Deus depende de nós. Deus, Ele é todo poderoso para dirigir a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo está nos céus hoje, dirigindo a sua igreja no mundo, não só a Igreja Batista Manancial, mas todos aqueles convertidos ao Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, que estão adorando ao Senhor e proclamando o Evangelho. E é Jesus que dirige a sua igreja. Esse texto nos diz isso claramente. Apesar do sacrifício de Paulo, 2 anos preso, o fim dessa história, se fosse escrita por homens, foi escrita por Lucas, mas a gente sabe que o Espírito Santo estava agindo nele. Lucas escreveu, mas é do Espírito Santo. Mas se fosse só Lucas, sem o Espírito Santo, a história ficaria linda se a Agripa tivesse se convertido, não é verdade? Mas não foi assim, porque é a vida real. Nem sempre, irmãos, o final é lindo e é fantasioso, como nós gostaríamos que fosse. Eu não estou dizendo que não é bom ter conversões, é maravilhoso, mas conversões reais e verdadeiras, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Naquela época, ser um cristão, que é o nome usado para os convertidos, que era um nome pejorativo, quando ele diz, por pouco me persuades a me fazer cristão, ele está meio que falando mal daqueles que seguem Jesus, porque o termo cristão era meio negativo naquele período, pequenos cristos, era pejorativo, certo? Não era muito interessante. Hoje, todo mundo é cristão, por isso que a gente não usa cristão, mas nós somos cristãos de fato, os que creem em Jesus Cristo. Mas a gente mudou para evangélico, mudou para crente, ainda estamos procurando aí qual vai ser o nosso novo nome, porque a turma está roubando os nomes e a gente fica sem nada. Mas o fato é que, naquela época, ser um crente, ou um cristão, ou um evangélico, pessoa convertida a Jesus, não era atrativo, corria risco de morte, de rejeição, de abandono. Se você correr esse risco de morte, de rejeição, de prisão ou de abandono da sua família, você publicamente confessaria Jesus como seu Senhor e Salvador e estaria pronto a passar por estas privações? Não precisamos, graças a Deus, pelo contexto em que vivemos, mas aqui era diferente. Então a Agripa não quis se comprometer. Nós vamos observar aqui que o evangelho pregado por Paulo, ele obteve o resultado que Deus queria, sim. E nós temos que entender que resultado é esse. Nós vamos observar isso em 3 aspectos nessa história. O primeiro aspecto, o evangelho, ele é loucura para os que se perdem.
É o primeiro aspecto nessa história. Olha o verso 24, voltando para o início. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz. Ele falou alto. Festo cortou o pensamento de Paulo e falou alto. Estás louco, Paulo? Ele ficou desesperado. Festo era o governador, Paulo era o prisioneiro. Estás louco, Paulo? Aí ele diz: as muitas letras te fazem delirar. Por que Festo achou que Paulo estava louco? Se você lembra dos textos anteriores, Paulo estava pregando sobre Jesus Cristo ressuscitado. Na mente de um romano e de um grego naquela época, não tinha ressurreição, como nós falamos em outro momento. Não havia o ressuscitar dos mortos. Morreu, vai para o Hades. No Hades tem o Campos Elíseos, né, e tem o Tártaros, que é o local dos mortos maus, e tem o local dos mortos heróis e bons, que é o Campos Elíseos. É dentro da mitologia da cultura greco-romana daquele período. Ninguém ressuscita. Pode até um morto surgir, né? A gente sabe que nas mitologias isso aconteceu, né? Mas não ressuscita, não ganha novo corpo. Isso aí era incompreensível. O Evangelho é a verdade de Deus, mesmo que a nossa cultura rejeite o Evangelho. Existe uma verdade. A verdade é a Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia é mentira, é engano, é doutrina de demônios. Tudo bem que a Bíblia não trata de tudo, a Bíblia não fala da internet, mas fala dos princípios de como usar uma internet, certo? Então quer dizer, a Bíblia fala de tudo, mas obviamente dos tempos modernos, não especificamente, mas sim, trata de tudo, e nós temos que ter isso em mente. Por quê? Porque vivemos numa época, na verdade essa época sempre existiu na humanidade, onde o ser humano, ele tenta manobrar a Escritura, a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, para ficar de acordo com a sua conveniência. Por isso nós temos que ler a Bíblia com muita honestidade, reconhecendo os nossos pecados, porque não é a Bíblia que se submete a mim. Eu não posso dar um jeito para que a Bíblia se adeque a mim. Eu me adequo à palavra de Deus. Eu tenho que ser um servo, como você tem que ser um servo do Senhor Jesus Cristo, e não ficar mexendo nas coisas para ficar parecido com o que você quer. Aqui, Festo, ele achou que Paulo estava louco, porque Paulo falou de ressurreição. Quem é judeu entende sobre ressurreição. A Agripa entendia sobre ressurreição, porque ele tem um contexto do Antigo Testamento, mesmo a Agripa não sendo um cristão, ou seja, um crente em Jesus. Então, temos duas coisas aqui. Uma, a cultura não concorda com o que a Bíblia diz. Sempre foi assim, sempre será assim, e eu tenho que rejeitar a cultura em que eu vivo. Aspectos dessa cultura concordam com a Bíblia, mas grande parte desta cultura não concorda com a Bíblia. Por isso, crentes não participam de carnaval. Por isso, crentes não participam de festa junina. Por isso, crentes não andam em shows mundanos nem em bares. Por isso, crentes não se drogam, não fumam, não andam em prostituição. Entendem? Porque está na Bíblia Sagrada. E isso não é supracultural. Crentes não participam, não concordam, não estão próximos, rejeitam, odeiam toda forma de pecado e mundanismo. Se você está perto disso, se afaste. Porque você e a sua casa vai ser tragada para as trevas. Entende? Se purifique. Purifique seus filhos. Proteja, porque você vai ser consumido. Existe uma verdade, Bíblia Sagrada. E Festo ficou maluco aqui. Não era Paulo que estava louco, foi Festo que deu uma de louco. E então, Festo usou um argumento aqui. Mas antes de dizer o argumento de Festo, olha Atos 26, 23. Atos 26, 23.
mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Isso Paulo falando, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram a vez de acontecer. Ou seja, Paulo não inventou nada. Paulo está pregando a Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento, eu não estou inventando nada. Agripa sabe disso, eu estou falando o que os profetas disseram. Moisés escreveu o Pentateuco e o Salmo disse isso. Aí ele diz, verso 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mesma que nós devemos pregar hoje. Olha, Cristo padeceu, e Ele veio e ressuscitou, para trazer luz para a sua vida. Você quer crer em Jesus e deixar o seu pecado? Essa é a mensagem que você tem que pregar. Nada demais, nada de novo, nada de excepcional. A igreja não precisa se renovar. A igreja precisa pregar o Evangelho. A igreja precisa orar. A igreja precisa viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de renovação, precisamos de Bíblia, precisamos de comprometimento. É disso que nós precisamos. Irmãos, é mais difícil pregar o Evangelho e se comprometer com a Bíblia do que fazer um programa de marketing para a igreja. Nada contra o marketing, é muito legal aqui da igreja. Mas é mais fácil você fazer um grande marketing do que você pregar a Bíblia. É mais fácil você fazer mega eventos, mega divulgações, mega programações, com pregadores show, estrela, que chega de helicóptero. É mais fácil do que viver o simples Evangelho. É simples. Vamos viver o Evangelho, pregar isso que Paulo está dizendo. Olha, Paulo estava dizendo, eu não estou falando nada demais. Eu só estou falando o que os profetas falaram, o que Moisés falou. E eu, Valnei, não estou falando nada demais. Eu estou falando só o que a Bíblia diz. Leia a sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Leia a sua Bíblia, o que Jesus fala sobre essas coisas. Leia os Evangelhos. É a verdade. E nós temos que viver a verdade. Somos pecadores, vamos falhar. Confessamos o pecado, pedimos perdão e continuamos. E vamos vivendo a verdade. Então, essa foi a mensagem. Festo, ele disse, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ele usou um argumento completamente falacioso. Paulo, você está falando isso que você estudou demais. A lógica aqui é, quem estuda muito, fica louco. A pessoa, que loucura, né? Você que estuda muito a Bíblia, cuidado, se você estudar muito a Bíblia, você vai ficar louco. Você sabe quem falou isso? Os pentecostais. Doutrina mata, doutrina divide. Já ouviu os pentecostais falando isso? Amo os pentecostais, mas nisso estão errados. Já ouviu o pentecostal dizer isso? Já, porque eu não estou inventando. Doutrina mata, doutrina divide. Errado. Errado. A doutrina, a sã doutrina, ela edifica, ela constrói, ela transforma o coração do pecador perdido e ela edifica o discípulo do Senhor Jesus Cristo. No meio batista regular, muito tempo, e ainda hoje, se divulga isso. Estudar muito atrapalha. Tem dois tipos de pastores: o pastor mais prático e o acadêmico. Essa erudição destrói a igreja. Será? Será? Ou será que é a ignorância de quem não conhece a Bíblia que destrói a igreja? Entende? Você tem que ler sua Bíblia. Paulo era um erudito, foi estoico, foi fariseu e agora cristão, crente em Jesus, e deixou tudo de lado, até o que ele aprendeu dos gregos, que ele viu que estava errado,
e ele colocou na perspectiva bíblica e correta, que ele estudou no Antigo Testamento. Leia a Epístola de Paulo aos Romanos, é tudo embasado no Antigo Testamento. Leia as epístolas que ele escreveu, revelação de Deus, mas tudo fundamentado na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Revelação nova, mas fundamentada. Estudo é quase, não é igual, mas é quase um método científico de fazer tese e dissertação aplicada à construção dessas epístolas. É incrível. Não é um texto absurdo, não é um texto maluco. A Bíblia Sagrada é um texto muito bem elaborado. É tão elaborado que tem mentes brilhantes no mundo tentando provar que tem erro e não conseguem. Não é um texto qualquer. Todo mundo consegue entender, mas é um texto muito bem construído e elaborado. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com esse ensino. Alguns até dizem, olha, está vendo? Está na Bíblia dizendo lá, as muitas letras te fazem delirar. Só que são as palavras de alguém que não era crente, um pragmático, um governador romano, que viu na argumentação de Paulo, que foi excelente, por sinal, uma armadilha para ele. Festo ficou ali numa situação difícil, porque ele achou que o rei Agripa ia inibir Paulo. E Paulo colocou a Agripa no canto da parede, para Agripa decidir. Você conhece os profetas, Agripa? Creia em Jesus, porque ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E a Agripa ficou, realmente, tem muita lógica no que Paulo está dizendo. Então, irmãos, o Evangelho é loucura para os que se perdem. Foi tão maluco para Festo a pregação do Evangelho, que ele surtou. Tu és louco, Paulo, você está delirando, estudou demais e está delirando. É o contrário, né? Óbvio que você pode levar os estudos para um lado ruim. Você pode estudar, mas não é o estudar muito que faz você ir para o lado ruim. São as escolhas que você toma daquilo que você estuda. Você tem um mundo de coisas para estudar. Você pode estudar muita coisa. E dentro dessa leitura, dessa reflexão, você vai fazer escolhas. Eu sempre escolhi a Bíblia Sagrada. Eu sempre gostei de estudar. Mas a Bíblia é superior a todo livro que eu já li. E é incrível, e é fantástica, supera e alimenta e fortalece a palavra de Deus. Não fosse a Bíblia, eu não teria condição de ser crente nem pastor até aqui, porque ela traz as respostas. Muitas vezes eu não quero seguir o que a Bíblia diz, porque eu sou pecador, mas eu vou seguir, mesmo contra a minha própria vontade. Por quê? Porque somos cativos a Jesus Cristo. O cativo, o escravo, ele não tem escolha. O crente tem que entender isso. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Jesus Cristo manda na Bíblia Sagrada. E uma igreja forte é uma igreja cativa a Jesus. Ela faz o que Jesus manda na Bíblia Sagrada. Ela não é guiada pelas emoções, ela não é guiada pelo lazer, ela não é guiada por outras coisas, ela faz o que a Bíblia manda, e é assim que nós devemos seguir. Penso eu que foi isso que fortaleceu Paulo ali, no tempo em que ele esteve 2 anos preso. Ele estava cumprindo a agenda de Deus. Deus disse que ele deveria comparecer diante de reis e poderosos para proclamar o Evangelho, e está aqui ele comparecendo. Ele entendeu o propósito de Deus para ele. Foi difícil? Foi, mas ele confiava no Senhor. Isso que a gente está lendo aqui, no verso 24, nós observamos também em 1 Coríntios 1, verso 18, Paulo falando para a igreja de Corinto. Certamente, 1 Coríntios 1, 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Sempre a pregação do Evangelho vai ser loucura para os perdidos, na universidade, no seu trabalho, na sua família. Você sempre, como eu também, seremos vistos como tolos, ingênuos, idiotizados, retrógrados, porque pregamos o Evangelho de Jesus.
Não tem como conciliar o evangelho com a cultura que existe, ou que já existiu. Não dá. Luz é luz, trevas são trevas. Nós escolhemos a luz, vivamos a luz e preguemos o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz também em 1 Coríntios 1, verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Viu porque Festo disse, estás louco, Paulo? O evangelho é loucura para eles. Se Deus não agir, eles não vão se arrepender dos seus pecados. É só Deus que transforma um pecador perdido. Não tem argumentação que faça isso. Não dá. Por isso, nós temos que confiar no Senhor, para que este evangelho chegue nas pessoas e Ele vai converter aqueles que Ele, Deus, quer converter. Isso nos ajuda a ficar muito felizes. Primeiro, porque nós cremos em Jesus. Isso é grande alegria, isso é grande felicidade. É a maior felicidade da vida. É crer no Senhor Jesus Cristo. Um dia que você estiver triste, deprimido, desanimado, que acontece, lembre-se disso. Reforce as promessas de Deus. Não é promessa do hoje, mas é do futuro. Como vai ser maravilhoso no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa tão grande e maravilhosa salvação. E é por isso que estamos aqui, adorando e glorificando na igreja de Jesus. Porque o nosso futuro é brilhante, maravilhoso, porque o Senhor é por nós, nós os que cremos no Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui fala, gregos, judeus, cada um quer uma coisa. Irmãos, não vamos apresentar jamais o evangelho da conveniência, o evangelho que agrada. Também não vamos ser grossos, vamos apresentar o evangelho da verdade. O simples evangelho, Jesus morreu numa cruz, você é pecador, está perdido, quer se arrepender, entregar a sua vida a Jesus, faça hoje. Esse é o evangelho da verdade. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe a pregarmos assim, como o apóstolo Paulo pregou. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso e maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque sem Ti não conseguiremos. Realmente travamos uma batalha dificílima contra o nosso pecado, o pecado da sociedade ao nosso redor. Mas a Tua igreja é coluna e baluarte da verdade. Capacita-nos a vivermos assim, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tito.